A gente começa agora a falar da psicologia comportamental e de suas ramificações. É outra coisa. Não tem nada a ver com o que a gente veio falando até agora. Isso tem que estar bem claro para todo mundo, tá? Tem que estar bem claro para todo mundo. Não podemos fazer essa confusão. A gente estava falando de psicanálise e teorias que são dissidências da psicanálise, certo? São teorias que se originaram em tretas, em confusão, em arranca-rabo. Agora a gente vai falar de algumas teorias nessas próximas semanas que não tem nada a ver com a psicanálise, tá? Nada a ver. Não tem nada a ver historicamente, geograficamente, filosoficamente, não tem nada a ver. Então isso tem que estar bem claro para todo mundo, tá bom? Tá bem claro isso. A gente viu a psicanálise, né? Ok. Então a gente pode fazer aqui uma linha do tempo da psicanálise. Eu vou fazer na vertical, diferente. A gente vai situar aqui o surgimento da psicanálise, aquela data, aquele momento que é considerado o marco inicial, um momento formal, assim, uma efeméride sobre o surgimento da psicanálise. Quem lembra qual é que é? Em 1900, Freud publica a interpretação dos sonhos. Sim, a histeria tem seu papel no surgimento da psicanálise, sem sombra de dúvida, porque é a partir dos experimentos com a hipnose, com as histéricas, que vai surgir a psicanálise, né? A superação do uso da hipnose, inclusive. E aí, então, a gente pode fazer aqui uma linha do tempo da psicanálise, que a gente poderia colocar vários eventos aqui, mas vamos colocar só alguns aqui, que diz respeito ao que a gente estudou até aqui. Então, vou colocar aqui. Em 1912, a gente tem um racha. O primeiro grande racha da psicanálise. Qual é que é? Em 1912, a gente tem, então, o fim desse relacionamento aqui entre Freud e Jung. Jung, ele já não conseguia mais estar ali junto com Freud, já não dava mais, as ideias eram muito diferentes, e aí então é aqui por 1912, porque o Jung publica alguns trabalhos aqui em 1912 que vão ser aí o ponto final na relação dele com a psicanálise, e é aí então que a gente vai ter uma dissidência aqui, que é conhecida como que é o nome da teoria que o Jung cria? Psicologia analítica. Muito bem. Do que a gente estudou, que outra data a gente põe aqui? Em 1930, o Reich, ele vai embora de Viena, ele desencana de continuar trabalhando ali com os caras em Viena, se afasta para fazer o seu próprio trabalho com a educação sexual proletária em Berlim. A péssima escolha. Então essas são as duas maiores divisões, maiores no sentido assim, do tamanho do que essas divisões criaram, tá? Mas teve várias outras. Só que as outras divisões, elas rigorosamente falando, formalmente falando, estão dentro da psicanálise ainda. A gente vai ter o Sandor Ferenczi, por exemplo,
o Otto Rank, são todos os caras ali do círculo central de colaboração com o Freud, né? Teve outros que ficaram mais fiéis ao Freud, como o Ernest Jones, mas aí a gente tem, então, gente que está dentro da psicanálise, tá? E aí tem aqueles que são considerados como continuadores da obra do Freud de alguma forma, né? Quem convém eu citar aqui? Continuadores da obra do Freud. A Melanie Klein. Ah, mas não teve a Anna Freud? Vou citar só aqueles assim de maior relevo mesmo, mais importantes do que a Anna Freud. A Melanie Klein, e que vocês vão estudar ao longo do curso também. A Melanie Klein, ela vai estudar muito desenvolvimento infantil, inclusive a relação mãe-bebê. Aí a gente tem o Jacques Lacan, que aí ele vai buscar na linguística elementos para pensar a psicanálise. E esse cara será responsável por dar pesadelos em vocês, já vou avisando. A gente tem o Donald Winnicott, também aí estudou bastante a infância, a adolescência. Eu acho que cabe citar aqui, porque ele vai aparecer bastante no curso de psicologia também, é o Wilfred Bion. E aí o Bion trabalhou muito com grupos. Então esses aqui são considerados assim continuadores da psicanálise, rigorosamente falando. Esses aqui também foram contemporâneos, foram amigos do Freud até tretarem e se separarem aí também, né? Mas Jung e Reich são dissidências mesmo, são teorias diferentes. Eles vêm da psicanálise, eles utilizam muito do rol de conceitos da psicanálise, mas estritamente falando, não são psicanálise, não é psicanálise, tá? Bom, esse rolezão todo, ele basicamente acontece na Europa ocidental, para ser mais específico. E ele vem de uma inspiração muito mais filosófica. Quer dizer, a psicanálise era uma prática médica, mas aquilo que vai fazendo a psicanálise ganhar corpo conceitual, montando sua metapsicologia, é muito mais de uma perspectiva filosófica do que médica experimental, de laboratório. Essa não é a tradição da psicanálise. E aí o que a gente vai começar a ver são algumas linhas de psicologia que tem que estar muito claro na nossa cabecinha que elas não têm nada a ver com a psicanálise. Elas não vieram da psicanálise, elas não são descendentes da psicanálise. Elas malemar dialogam com a psicanálise, tá? Por isso, então, eu acho interessante até assim desenhar-se uma outra linha do tempo para isso. Justamente para não confundir como se fosse algo assim, uma continuidade de uma para outra. Para fazer uma outra linha do tempo. Para a gente falar de quê? Da psicologia comportamental. Fica a sugestão, você fazer no seu caderno. O caderno existe ainda? Ah, sei lá. Faz aí no seu tablet aí. Uma outra linha do tempo para psicologia comportamental. Porque assim, psicologia comportamental não veio da psicanálise, apesar da ordem que a gente está estudando. Tá? Não veio. A psicologia comportamental, ela é de um outro fundamento, que é filosófico também, no fundo a filosofia está em tudo, mas o fundamento do comportamentalismo é o positivismo. Então aqui a gente já está falando de um sistema de pensamento
que é empírico, que é sujeito à experimentação laboratorial, inclusive, que é muito menos especulativo ou filosófico e muito mais aí, então, objetivo ou objetivista. É outra pegada, outra forma de se pensar o ser humano, de se estudar os fenômenos que a ele dizem respeito. Então, são linhas do tempo diferentes. A psicologia comportamental, ela inclusive vai se desenvolver nos Estados Unidos. Isso tem implicações contextuais bem importantes. Não vou entrar nisso hoje. A gente vai estar aqui hoje ainda nos primórdios, talvez dê tempo, mas nos primórdios aqui da psicologia comportamental. Tudo bem até aqui?